Bem-vindo a mais um guia de Fate Grand Order. Desta vez, vamos falar sobre o Arts, cuja principal diferença em relação ao Buster é que ele recarrega a barra de NP de acordo com vários fatores que contribuem para o carregamento do personagem. A principal suporte para Arts é a Castoria, que vai te ajudar muito durante a gameplay. Porém, para quem está no início do jogo e ainda não possui uma Castoria, existem outros personagens que podem ajudar bastante nesse começo, como a Chufu, Paracelso, entre outros suportes de 3 estrelas, que são muito úteis para iniciantes. Como primeiro exemplo, irei usar a Jeanne Archer. A Jeanne é uma DPS de Arts Aware, com um NP Gain baixo em suas cartas. Apesar de seu ataque ser relativamente baixo e, às vezes, faltar um pouco de dano, como normalmente Arts roda junto da Black Grail, a CE pode suprir um pouco essa deficiência de dano da Jeanne Archer. Mas por que estou usando a Jeanne como exemplo? Bem, porque ela é simplesmente uma máquina de spam de NP. Summer Jeanne é uma serva farmadora completa. Ela, junto de 2 castorias, é mais do que suficiente para repetir NP após NP. Para fazer 3 turnos com a Jeanne Archer, não tem muito segredo, desde que sua castoria esteja upada. Basta usar as barras de NP da sua castoria e da castoria de suporte. Aplicar os buffs de Arts e deixar que a Summer Jeanne faça o resto do trabalho. Normalmente ela vai recuperar 100% da barra após usar o primeiro NP. Caso deseje um terceiro suporte para ajudar ainda mais a Jeanne, uma Tamamo ou um Gilgamesh Caster serão ótimas opções para aumentar ainda mais a eficiência do farming. Claro, também existe a opção do Oberon. A Jeanne possui um NP Damage de 20% quando está com a skill upada. Com a Black Grail equipada e o Oberon aumentando o NP Damage em até 100%, ele basicamente catapulta seu DPS com dano baixo na última wave. Agora, caso você não tenha uma castoria, dá para se virar sem uma castoria, pois nesse caso você irá precisar de uma CE de 50% a 60% de barra, ou até mesmo uma Kaleidoscope. Nesse caso, dá para usar muito bem uma Chufu como quebra-galho, já que a Chufu tem 30% de geração de NP, caso esteja upada no máximo, por 3 turnos. Ela aumenta a Arts em até 20% e tem uma barra de até 30% quando está com a skill upada. Ou seja, é um ótimo quebra-galho para você que não tem uma castoria. O Gilgamesh Caster continua sendo bastante útil nessa situação e o Waver como terceiro suporte é praticamente obrigatório, já que 50% de barra ajuda demais quem não tem uma castoria. Caso não queira usar uma Chufu, Paracelsus também é uma ótima opção para dar sustentação caso não devolva barra o bastante. Vamos colocar um DPS mais acessível para quem desejar farmar com Arts, que nesse caso é a Valkyria Summer. Ela está de graça no JP e você consegue, sem muitas dificuldades, o NP5. A Valkyria Summer tem barra, tem buff para Arts e tem um aumento de ataque, o que vai te ajudar muito nesse comecinho de gameplay. E com a Castoria de suporte, você tem a faca e o queijo na mão para farmar e conseguir avançar na história, acumulando SQ para tentar rodar por um suporte ou um DPS de Arts melhor. Sugiro que você planeje melhor os SQ que o jogo lhe dá, pois é muito importante saber gerenciar seus cofres de SQ para não quebrar sua conta. Agora vamos para alguns detalhes e considerações sobre o farming de Arts. A sua recarga de NP depende muito de alguns fatores, como a quantidade de inimigos na tela e a classe dos inimigos. Por isso, nesses casos, pode acontecer de o seu DPS não devolver barra o suficiente e atrapalhar completamente os 3 turnos. Nessas situações, é bom estar com um terceiro suporte de barra como contenção, caso o seu DPS não devolva NP o bastante e o seu farming seja completamente prejudicado por causa disso. Nesse contexto, um Waver ou um Oberon se encaixam perfeitamente para suprir, especialmente se você tiver uma wave com apenas 2 inimigos na tela. Alguns DPS recomendados para Arts são Ibuki Summer, Melusine Ruler, Kama Summer, Space Star e Musashi Berserker. Todos eles oferecem o necessário para fazer seu farming e ainda aplicar muito dano no processo, principalmente a Ibuki Summer. Entre os personagens de fácil acesso, temos como exemplo a Valkyrie Summer, que já mencionei, o Sig e a Rabbit-Tro. O Sig e a Valkyrie Summer você consegue adquirir facilmente no JP, já a Rabbit-Tro exige completar o Lost Belt 6 para liberá-la.
Basicamente, né, será preciso progredir bastante na história. Agora, na questão de bosses, onde normalmente o esperado é usar um personagem ST para conseguir avançar, temos opções como a Euryale, que causa dano adicional contra homens e pode ser facilmente obtida no NP5, sem muitos problemas. A Hokusai Saber, que também é gratuita, é outra ótima opção de DPS ST. Caso você já tenha um personagem quebrado, como a Artoria Archer, que recupera muita barra de NP facilmente, é muito mais simples usar 3 NPs consecutivos sem precisar depender de cartas na maioria das vezes. Caso esse não seja o seu caso, será necessário bater com cartas para recuperar NP. Bem, aqui terminamos mais um vídeo do canal. Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela ajuda. Até a próxima, pessoal!